Aleluia! Quantos estão felizes com Jesus? Ele é maravilhoso, amém? Ele é cheirosão, Ele é glorioso. Não vejo a hora de abraçar Ele. Que canção bonita, né? Vamos comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo no capítulo 3. Qual é o tom que toca o teclado? Você tem fome de Deus? Êxodo capítulo 3. E vamos ler o versículo 1, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Onde que ele chegou? Ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Agora vamos ler numa versão atualizadíssima, no versículo 4, diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, diga o seu nome, Valdenor, Valdenor. Ele respondeu: eis-me aqui. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Ó Deus, como é bom, Senhor, como é bom, ó Deus, estarmos diante de ti. Como é bom, Deus, estarmos, Senhor, diante do Senhor para sermos ministrados através da Tua Palavra. Espírito Santo, nós oramos uma vez mais e declaramos sobre este lugar, ó Deus, uma atmosfera da Tua presença. Que Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para nos incendiar nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha, Deus, liberdade para soprar sobre nós o Teu fogo. Que o Teu Espírito tenha liberdade, Deus, para fazer, Senhor, conforme o Senhor designou desde a eternidade. E desde agora, Senhor, eu libero anjos neste lugar. Anjos atrelados ao meu ministério, seja liberado agora no mundo do Espírito. E comece, Senhor, a ministrar nas regiões espirituais. E aonde tiver um demônio, Senhor, tentando impedir o Teu mover, tentando trazer, Senhor, cansaço, tentando trazer, Senhor, distração, tentando trazer dor no corpo, demônios, eu te dou uma ordem agora pelo poder que há no nome de Jesus. Pega tudo que é seu e saia deste lugar em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos sobre este lugar uma atmosfera da Tua presença. Nós declaramos sobre este lugar, ó Deus, liberdade. Liberdade para o Senhor se mover, liberdade para o Senhor falar, liberdade para o Senhor nos tocar, liberdade para o Senhor fazer conforme a Tua vontade, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo, ó Deus, do que nós queremos, ó Deus, e esperamos nesta noite, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê nessa oração, diga comigo, amém, aleluia. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o fogo, a descontaminação através do fogo. A Bíblia, nós podemos ver em inúmeros textos que falam sobre o fogo na palavra de Deus. E uma das partes mais marcantes que nós podemos observar é na vida de Moisés. Moisés, ele foi atraído pelo fogo. Moisés, ele viu uma das manifestações mais gloriosas de Deus, que é o fogo. O chamado de Moisés nasceu debaixo de uma revelação gloriosa da presença de Deus. E todo o ministério de Moisés, ele foi marcado pelo fogo.
Moisés está ali apacentando as ovelhas. Ele está no seu segundo ciclo de vida. O primeiro ciclo, ele passa 40 anos ali no Egito, aprendendo as coisas do Egito. Mas agora Deus move ele para um segundo ciclo. Ele está agora sendo um pastor de ovelha, e ele apacentava a ovelha do seu sogro. E ele olha e tem uma visão ali no monte de Deus, e diz a palavra que a sarça queimava. Mas o fato da sarça queimar não tinha nada de inusual ali, porque sempre se queimava alguma coisa ali. Mas o que Moisés chama a atenção de Moisés é que a sarça ardia, mas não se consumia. A sarça ardia, mas não se consumia. Então Moisés entendeu, é um fogo diferente, não é um fogo natural. Tem algo sobrenatural ali naquele lugar. E Moisés, ele é atraído pelo fogo. E aqui eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: a maneira na qual Deus nos atrai é a maneira na qual Deus nos vai alimentar. A maneira na qual Deus nos atrai é a maneira que Ele vai alimentar as nossas vidas. A maneira na qual Deus nos atrai é a maneira que Ele vai impulsionar as nossas vidas hacia Ele. Se você é atraído por bênção, meu irmão, você sempre vai precisar de uma bênção. Se você é atraído por privilégio e necessidades, você sempre terá necessidade. Mas se nós somos atraídos pelo fogo de Deus, pela presença de Deus, nós sempre teremos a presença de Deus. Aleluia! E aí nós vamos ver que toda a vida de Moisés e todo o seu ministério, ele é marcado pelo fogo. Nós olhamos ali no deserto, Deus, ele coloca 2 sinais para o povo de Israel. Moisés, ele liberta o povo. Moisés começa a sua caminhada, saindo do Egito para a terra prometida. E a gente vê 2 coisas muito marcantes. De dia diz que havia uma nuvem que cobria as pessoas e tratava de protegê-la do sol. Mas à noite diz que havia uma coluna de fogo. E aí a gente vai vendo que todo o ministério de Moisés, ele está marcado por isso. Depois Moisés sai do deserto. Moisés agora começa a entrar em outro nível. Agora Moisés, Deus pede para ele para construir o tabernáculo. E ali no tabernáculo não é diferente. No tabernáculo também tinha fogo de Deus. No tabernáculo também tinha fogo de Deus. No átrio, o fogo estava no holocausto. No átrio, o fogo estava na presença do altar de holocausto, que combinava a oferta com o fogo e subia como um aroma agradável diante de Deus. Eu sou a oferta e o fogo é a presença do Espírito. Quando há essa combinação, há algo que sobe para as narinas de Deus e é agradável ao Senhor. Aleluia! No santo lugar, nós vemos o fogo em 2 lugares: no altar de incenso e também no candelabro. No santo lugar a gente vê a presença do fogo ali, unindo as nossas orações, queimando e subindo como incenso diante de Deus. Também vemos ali na presença do candelabro, que fala do Espírito de Deus. Mas a pergunta que nós fazemos: pastor, no santo dos santos, onde está o fogo? Se tem fogo no átrio, tem fogo no santo lugar. E onde está o fogo no santo dos santos? No santo dos santos é a presença do próprio Deus que desce dos céus. Ele é fogo consumidor, e ele vinha sobre o sangue e consumia o sangue. Aleluia! O fogo, ele fala da presença de Deus. O fogo, ele fala da presença do próprio Deus. Então nós vemos todo o ministério de Moisés sendo marcado pela presença de Deus. Nós vemos todo o ministério de Moisés sendo acompanhado pelo fogo. O fogo, ele tem 3 funções básicas na palavra de Deus. A primeira função do fogo é clarear. A primeira função do fogo ao longo da história, não só para o povo de Deus, mas também ao longo da história, o fogo, ele funciona como luz. Quando nós não tínhamos a luz elétrica, o fogo foi um grande agente para trazer luz sobre um lugar, sobre uma cidade, sobre uma região. E quando nós vemos na palavra de Deus também, olha comigo Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 19, diz assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou por atrás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se
diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo do egípcio e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Aqui nós temos o contexto, depois você pode ler na sua casa. Deus libera o povo, mas Faraó não quer liberar o povo, e ele manda o seu exército ali de trás do povo. E o que aconteceu? Diz que Deus, ele transporta a nuvem para trás, e o povo ia na frente, o povo de Deus ia na frente, e a nuvem, o anjo com a nuvem fica na parte de trás. E para o povo do Egito era escuridão. Eles não conseguiam, ainda que estava muito perto, não conseguia ver o povo de Deus. Mas para o povo de Deus era luz, e no meio da noite, da escuridão, eles podiam caminhar, eles podiam avançar, eles podiam seguir adiante. O que eu aprendo aqui, pastor? A palavra de Deus nos mostra que o fogo de Deus, ele é luz para o nosso caminho, ele é luz para nós caminhar em meio à escuridão, ele é a luz que dá destino para as nossas vidas. Aleluia! O fogo serve para clarear, ele traz luz. Onde tem fogo, não tem treva. Fala comigo assim: onde tem fogo, não tem trevas. Onde tem fogo, tem luz. E onde tem luz, não dá para se esconder. Onde tem luz não dá para se esconder. Onde tem luz não tem espaço para pecados ocultos. Onde tem luz não há espaço para uma vida no mundo ou uma vida na igreja. Não, onde tem luz, Deus traz a luz à nossa vida. E agora Ele traz clareza para podermos caminhar debaixo do que Ele deseja e do que Ele espera para nós. Era escuridão para o povo do Egito, mas luz para o povo de Deus. Era escuridão para o povo do Egito, mas luz para o povo de Deus. A palavra de Deus é o fogo que dá destino para as nossas vidas, que clareia a nossa maneira de caminhar, que clareia a nossa maneira de viver. Amém ou não amém? Segunda função do fogo: o fogo ele aquece. Por que o fogo estava ali à noite? Porque no deserto nós temos durante o dia muito calor, mas à noite muito frio. Alguns desertos chegam a ter temperatura menos 10 graus, 3 graus, 5 graus, e é impossível viver no deserto. O deserto é algo de extremo, porque durante o dia é muito calor, mas à noite também é muito frio. E o que Deus faz? Deus coloca ali uma coluna de fogo. Para quê? Para aquecer o povo de Deus. Se você está frio, meu irmão, e você entrou hoje, nessa noite aqui, o fogo do Espírito vai aquecer o seu coração. Ele vai trazer aquecimento e vai começar a arrancar toda a frieza espiritual. Porque aonde há fogo, não há lugar para frieza. Aonde há fogo não há lugar para frieza, porque o fogo ele esquenta, o fogo ele aquece, o fogo traz aquecimento às nossas vidas espirituais. Se você crê nisso, diga comigo: aleluia, eu recebo. E terceiro, e é a que eu quero enfocar nessa noite: o fogo tem o poder de purificar. O fogo ele clareia, o fogo ele aquece, mas o fogo também purifica. O fogo purifica. Olha comigo Malaquias. Antes de Malaquias, vamos ver Salmos capítulo 17. Salmos capítulo 17, e vamos ler no versículo 3. Versículo 3 diz assim: sonda-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim.
a minha boca não transgride. Davi, ele está orando e ele fala: prova-me no fogo, prova-me no fogo. Agora vamos comigo em Provérbios capítulo 17. Versículo 3. Diz assim, Provérbios capítulo 17, versículo 3: o crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Em algumas outras traduções diz: o crisol prova a prata e o fogo o ouro. Agora vamos comigo, Malaquias capítulo 3. Versículo 2. Malaquias 3, versículo 2 diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa do lavadeiro. Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa do lavadeiro. O fogo, ao longo da história, o fogo é um dos maiores agentes de purificação. O fogo, ele purifica minerais, o fogo, ele purifica água, o fogo, ele purifica metais, o fogo tem o poder de purificar a água, o fogo tem o poder de purificar os nossos corações. Então Deus, ele usa um dos elementos de purificação para o seu povo. O fogo, ele tem, na Bíblia, ele fala sobre duas dimensões. Nós temos o fogo como um juízo de Deus para trazer juízo sobre aqueles que são rebeldes. Nós temos o fogo de Deus como um juízo para aqueles que não obedecem a sua palavra, para aqueles que se levantam contra de Deus. Mas nós também temos o outro lado do fogo, que é um fogo de amor, que traz purificação para os nossos corações, que é um fogo de amor que não nos deixa em uma vida de iniquidade, que é um fogo de amor que não nos leva, meu irmão, para condenação, senão para purificação no nosso Senhor Jesus. E é exatamente o que o profeta Malaquias, ele está falando aqui. Ele fala sobre um dos instrumentos de purificação, e ele diz assim, que Deus, ele vem como o fogo de um ourives. E para entender esse texto, nós temos que entender um ofício muito usado, é um ofício milenário, que é o ofício dos ourives. Pastor, que é um ourives? O ourives era aquelas pessoas que trabalhavam com ouro. O ourives era aquele que preparava o ouro. Então o que acontecia? O ourives recebia o ouro impuro. O ouro é tirado da terra e ele vem com metais, ele vem com impurezas, ele vem com terra, ele vem com outros tipos de metais, e ali ele está num processo impuro. Porém, o ourives, ele é responsável, ele é a pessoa indicada, ele é a pessoa recomendada para quê? Para fazer a purificação do ouro. E quanto mais puro, o ouro tem mais valor. Então quanto mais puro é o ouro, mais valor ele tem de mercado. Então o ourives, ele trabalha nesse processo de purificação. Mas pastor, como ele faz para purificar? Com água? Como ele faz para... Não, existe impureza que a água não tira, existe impureza que um banho não tira, existe impureza que está no espírito, que palavras não tira, existe impureza que só sai do nosso espírito quando o fogo de Deus vem sobre nós e consome essas impurezas na nossa vida. Aleluia! E o que acontece? O ourives pega o ouro impuro, leva para um lugar, até dá uma lavada, mas é só a primeira etapa. Depois da lavada, ele pega o ouro e ele leva para um lugar, e ali naquele lugar ele começa a colocar fogo sobre o ouro. Ele começa a colocar fogo sobre o ouro, e sabe o que acontece? O ouro começa a descer.
o ouro começa a descer. Mais fogo, o ouro desce mais. Mais fogo, o ouro desce mais. Mais fogo, o ouro começa a descer. E aí o ouro fica lá embaixo, assentadinho o ouro. O que que fica em cima? As impurezas. Aí o ourives vem e tira a impureza dali. E agora o ouro está preparado. Ele está no estado líquido e preparado para ser formado. Ele está no estado líquido e preparado para que o ourives dê a forma que ele quer. Ah, irmãos, isso é lindo demais para as nossas vidas. Deus nos arrancou do mundo cheio de impurezas, cheio de coisas impregnadas no nosso espírito e no nosso coração, mas aí Ele proveu o fogo do seu espírito, e esse fogo começa a nos fazer descer, e nós vamos nos quebrantando, e só o que fica por em cima é a impureza, e ourives vem, tira toda a impureza, mas não só tira a impureza, agora Ele começa a formar. Ah, você vai ser um missionário para as nações, você vai ser um ministro de louvor, você vai ser um servo do Senhor, você é uma tocha viva que vai queimar sobre esta terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, meu irmão, mas Deus, Ele quer nos movimentar, Ele quer nos transicionar de uma vida de frieza para uma vida intensa em Deus, queimando mais nele. E ourives começa a trabalhar, porque o fogo é o maior elemento de purificação, e nós vamos ver isso na história e na vida de vários homens de Deus. Nós podemos ver isso na vida de Moisés, que nós já falamos sobre ele. Ele é atraído pelo fogo. O fogo entra no coração de Moisés, arranca o medo. O fogo entra no coração de Moisés e arranca um coração leproso. O fogo entra no coração de Moisés e arranca todo o temor. Moisés passa de um escravo a um libertador, porque onde há fogo, ele nos transiciona de uma velha condição para uma nova condição em Deus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Fala comigo, eu estou entendendo. Aí nós vamos ver o fogo na vida de Isaías. Olha o que o fogo fez na vida de Isaías. Isaías capítulo 6. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Fala comigo assim: onde há fogo, há santidade. Onde há fogo, há santidade. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecados. Uau! Quando nós olhamos para a vida de Isaías, do capítulo 6 para trás, do capítulo 1 até o 5, a gente vê um Isaías diferente.
A gente vê um Isaías que apontava para o povo de Israel e falava: ai de ti que vai pelas ruas, ai de ti que vai detrás dos que se embebedam, ai de ti dos que vai falar mal dos outros, ai de ti, ai de ti. Você vai ver no capítulo 5 ele liberando ai para todo mundo. Mas agora, depois de um encontro sobrenatural, depois de um encontro com o fogo de Deus, depois de ter um encontro sobrenatural, agora Isaías ele muda o ai. E parece que ele era até mineiro, só faltou o ai. Aí ele muda, ele disse agora já não ai de ti, ele disse ai de mim. Ai de mim. Ai, irmãos, daríamos para ficar a noite inteira falando só sobre isso aqui. Ai de mim. Sabe por quê? Porque Isaías, antes de ter uma experiência com o trono de Deus, ele só olhava para a fraqueza do outro. Isaías, antes de ter uma experiência com o fogo de Deus, ele só olhava só para o outro. Ele era aquele que apontava os erros, ele era aquele que profetizava para os erros, mas ele não conseguia olhar para dentro de si mesmo. Mas quando ele teve uma experiência com o fogo de Deus, quem vive no fogo não tem olhar para outras coisas. Quem vive no fogo não vive apontando o erro do outro. Quem vive no fogo não tem tempo para estar falando da vida do outro, porque o único tempo que ele tem, ele gasta na presença de Deus. Ele gasta na presença de Deus. Ele não tem justiça própria. Ele não se julga melhor que ninguém. Todas as pessoas que entraram na presença de Deus, ela olha o quão miserável ela é. Ela vê o quão miserável nós somos. E se temos algo, é por graça do Senhor. Mas quando nós nos distanciamos de Deus, agora nós começamos a apontar o erro do outro. Isaías começava a dizer: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas quando ele teve um encontro com o fogo ele não purifica outros, o fogo nos purifica a nós. O fogo entra dentro de nós. E agora ele diz: ai de mim, que tem os meus lábios como um profeta. Qual é o instrumento do profeta? A boca. O profeta estava profetizando e ele diz assim: ai de mim, porque meus lábios estão impuros. E aí eu entendo que é possível nós vivermos uma vida ministerial, mas impuros. É possível você até profetizar, mas com os lábios impuros. É possível você falar de Jesus e nunca conhecer Jesus. É possível a gente falar do fogo, mas não viver no fogo e não ter experiência com ele. E é o que nós vemos na vida de Isaías. Mas um dia ele se encontrou com o fogo e agora ele fala: ai de mim. E sabe qual é o glorioso de reconhecer a nossa fraqueza? Porque Deus nos expõe para nos transformar. Ele nos expõe para nos mudar. Ele põe o pecado diante de nós, mas ele também dá a solução. E desce o anjo com a brasa e toca na boca de Isaías. E agora o Isaías que profetizava ai de ti, agora ele está profetizando: eis que virá o Messias e ele salvará o homem do seu pecado. Ele transformará essa geração. Oh, aleluia! Ele passa a ser o profeta que mais profetizou sobre Jesus, o homem mais cheio de graça que já existiu. O nosso Jesus, ele passa a profetizar e ele se torna o profeta messiânico. Por quê? Porque ele teve um encontro com o fogo de Deus. Ele teve um encontro com o fogo de Deus. Os seus lábios que eram impuros foram purificados. E agora ele profetiza sobre o homem mais santo que pisou sobre a face da terra, sobre a santidade em pessoa que se encarnou e veio nos mostrar o que é ser santo através do fogo de Deus. Por isso que não podemos viver sem o fogo. Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20.
E vamos ler o versículo 9. Diz assim, vamos ler o versículo 8. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e lumbrilho todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Aqui a gente vê um homem tentando fugir do fogo de Deus. Aqui a gente vê um homem que teve a experiência com o fogo. Ele diz: eu não vou mais falar de Deus. Eu estou cansado de profetizar e o povo não escutar. Eu estou cansado de falar e essas pessoas não mudam. Eu estou cansado de profetizar e profetizo, mas não há mudança no povo de Israel. E ele tenta calar, ele tenta apagar o que estava dentro dele. E aí o que acontece? Ele disse: eu não posso. Por mais que eu tentei sofrer, eu tentei calar, eu tentei apagar, mas existe um fogo ardente no meu coração. Existe um fogo que arde no meu coração, e não só no meu coração, está encerrado nos meus ossos, nos meus ossos tem fogo, no meu coração queima de amor por Ele. O fogo descontamina de todo desânimo. O fogo tira todo o desânimo do nosso coração. Quem está no fogo não tem como viver uma vida de desânimo. Quem está queimando não tem como viver uma vida de desânimo. Jeremias 23, 29, ele diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Jeremias sigue ali tentando calar o fogo. E aí Deus fala para ele assim: Jeremias, a minha palavra é fogo. A minha palavra é fogo. Quando sai da sua boca, não é só palavras, não, Jeremias, é o fogo de Deus que está sendo liberado através de ti. É o fogo de Deus que está sendo liberado, e essa palavra não volta vazia. Minha palavra é fogo. É fogo. Jeremias, ele tinha o fogo nos ossos. Todo o Antigo Testamento a gente vai ver profetas sendo cheios do fogo, o fogo de Deus se manifestando, a manifestação gloriosa do fogo de Deus. Mas aí nós chegamos em Abacuque. O profeta Abacuque, capítulo 3, ele faz uma oração, um clamor que é preocupante. E talvez é o que nós estamos vivendo na nossa geração. No capítulo 3, no versículo 1, Abacuque ele ora e faz a seguinte oração. Ele disse: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, fazer-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui nós vemos um clamor de Abacuque. Ele começa a clamar e ele fala assim: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, porque o contexto que Abacuque ele começa a observar é que o povo de Deus estava perdendo o que ele não deveria perder, que era a presença do fogo de Deus. Ele começa a ver que a obra de Deus começou a enfriar-se. Ele começa a ver que a obra de Deus o fogo começou a apagar-se, a extinguir-se.
e ele levanta um clamor, e ele começa a clamar e disse: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. E ele disse: aviva a tua obra no decorrer dos anos, no decorrer dos anos, porque existe uma triste realidade na nossa geração. Nós começamos a relacionarmos com Deus com toda a intensidade no nosso coração, com todo o amor, o que nós chamamos de primeiro amor, que na verdade nunca deveria ser primeiro amor, senão toda a vida nós devemos amar ao nosso Senhor. Mas define esse primeiro amor como um tempo de intensidade, um tempo onde a gente não olha para o relógio para saber que horas que vai terminar o culto, um tempo onde a gente não mide esforços para sair da nossa casa e vir à igreja, um tempo onde nós nos envolvemos com tudo que há de atividade na nossa congregação. Mas o que é triste é que parece que o tempo vai passando e nós tínhamos que aumentar o nosso amor por Deus, porque mais conhecemos dele, mais deveríamos amar. Pero infelizmente não é assim. Parece que o tempo vai passando e em vez de começarmos a queimar mais, nós começamos a queimar menos. Parece que o tempo vai passando e nós deveríamos ser mais intensos, porque agora nós temos mais conhecimento de quem é Deus, mas parece que é o contrário. Aí entra uma falsa maturidade espiritual e a gente pensamos: não, é que eu já amadureci, não, é que você, na verdade é que nós estamos perdendo o fogo da presença de Deus. Isso não é maturidade, isso é perda da presença de Deus. E aí Abacuque, ele identifica isso e ele começa a clamar, sai um clamor do coração dele, e o clamor dele é: Senhor, aviva a tua obra. E pastor, o que significa avivar? A palavra avivar no grego significa reviver, reanimar, trazer de novo a vida, dar vida ao que está morrendo, fazer crescer. Uma vez mais, para os que estão anotando, avivar significa reviver, reanimar, trazer de novo a vida, dar vida ao que está morrendo, fazer de novo crescer. A oração de Abacuque, ele estava dizendo: Senhor, traz vida de novo. Senhor, nós não podemos viver sem o fogo. Nós podemos até viver sem comida, nós podemos até viver sem entretenimento, nós podemos até viver sem qualquer coisa desse mundo, mas nós não podemos viver sem o fogo. Nós não podemos viver sem a tua presença. Os homens que foram marcados pelo fogo, eles amaram tanto a presença de Deus, que eles não conseguiam viver sem a presença de Deus. Moisés, quando Deus propõe para ele: eu vou enviar um anjo para ir com vocês. Moisés: não, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for comigo, eu não me movo deste lugar. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. E esse deve ser o clamor do nosso coração, meu irmão. E Abacuque, ele começa a clamar, e ele começa a dizer: Senhor, aviva, não deixe morrer o que nós temos de mais precioso, que é o fogo de Deus. Não deixe morrer o maior instrumento de santificação na vida do cristão, que é o fogo de Deus. Não deixe morrer aquilo que traz luz para os nossos pés. Não deixe morrer aquilo que aquece o nosso coração, que é o teu fogo. E ele começa a clamar. E aí nós temos a resposta do clamor de Abacuque em Lucas capítulo 3. São Lucas capítulo 3. No versículo 16. Vamos ler no versículo 15. Diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, e se não seria ele porventura o próprio Cristo.
Versículo 16: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com... eu a verdade o batismo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Agora olha que glorioso, olha que glorioso. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Abacuque clamou, João profetizou. As pessoas começam a confundir João como Messias. Não será esse o Messias? Aí João olha e fala assim: não, eu sou só aquele que estou preparando o caminho. O batismo com água é só a purificação. Lembra do ourives? Primeiro lavamento com água, segundo vem com fogo. Com fogo. Aí ele está dizendo: ó, não, eu só batizo com água, batismo de arrependimento. A água é o primeiro passo, onde nós nos arrependemos, onde nós reconhecemos o nosso pecado. Ali nós somos lavados, crucificado, morto, sepultada a nossa velha natureza, e agora nasce uma nova natureza. Mas essa nova natureza agora está apta para o batismo no Espírito e com fogo. No Espírito e com fogo. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, meu irmão, mas essa palavra é poderosa para o nosso espírito. Pastor, qual é a diferença do batismo no Espírito e no fogo? Qual é a diferença, pastor, de ser batizado no Espírito, com o Espírito Santo e com fogo? O batismo no Espírito Santo fala de Deus entrando dentro do homem. Fala assim comigo: Deus, através do Espírito, entrando dentro do homem. Esse é o batismo com o Espírito. E através do Espírito Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Aí Ele começa a transformar-nos de dentro para fora. É a obra do Espírito. Agora, pastor, o que é o batismo com fogo? O batismo com fogo é o homem entrando dentro de Deus. É o homem entrando dentro de Deus. Ah, meu irmão, isso marca totalmente a diferença. Porque o homem, o Espírito dentro do homem é o homem, o Espírito trabalhando de dentro para fora. Agora o homem dentro de Deus é o homem totalmente envolvido, completamente envolvido pela glória de Deus, pelo fogo de Deus. E aí agora nós nos tornamos uma tocha ardente sobre esta terra. Aleluia! Aleluia! Então João, ele profetiza e ele disse: eu sou só aquele que lava, eu só batizo com água, mas vem um que traz dois tipos de batismo: um batismo com o Espírito e o batismo com fogo. Então nós temos um que clama, o homem que clama, que se levanta em uma geração para clamar e dizer: Senhor, não permita que o fogo se apague. Agora nós temos o tempo de silêncio. Se passa 400 anos de silêncio, Deus não se manifesta, Deus não fala, Deus fica calado. Aí Deus levanta um homem, um precursor chamado João Batista, e ele começa a profetizar e dizer o seguinte: a oração de Abacuque não foi em vão. Os Abacuques que se levantarão, sua oração não é em vão. Chegou um tempo de se levantar uma geração de Abacuque que começa a clamar e dizer: Senhor, aviva a tua obra. Não queremos viver sem o fogo, não queremos viver sem a tua presença, não queremos viver sem a tua graça, não queremos viver sem o fogo. Nós não podemos viver sem o fogo. Vem o João, preparação, a igreja. A preparação, a igreja está chamada. Deus levantou João nos tempos para manifestar Jesus, para preparar a vinda de Jesus. Mas nessa geração, Deus levantou a igreja para preparar a vinda do nosso Senhor para a terra. Isso é a igreja que clama: ora vem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Beleza, profecia, oração,
profecia. Pastor, e onde está o cumprimento da promessa? Ficou só em uma promessa? Não, meu irmão. O que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Vamos lá em Atos capítulo 2. Aleluia. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, e apareceram distribuídas entre eles línguas, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Moisés libertou o povo no fogo, os profetas se moveram no fogo, e nós não podemos viver sem fogo. E decidido na minha vida, falei: Senhor, o Senhor mandou fogo com Moisés, todo o seu ministério. O Senhor mandou fogo com os profetas. A igreja nasceu debaixo de uma revelação, nasceu debaixo de uma manifestação do fogo. E por isso que nós não podemos viver sem fogo. Por isso que nós não podemos viver sem a presença de Deus. O fogo fala da presença de Deus. Por isso que nós não podemos viver sem o fogo. O fogo, meu irmão, ele traz direção para aqueles que são direcionados, mas ele também espanta aquilo que tem que ser espantado. Onde tem fogo, não tem animais. Onde tem fogo, não fica serpente. Uau! Uau! Onde Paulo matou a serpente que mordeu a mão dele? Aonde? No fogo. Então como que nós vamos vencer as nossas batalhas espirituais? No fogo. Nos enchendo do fogo de Deus, nos enchendo da presença de Deus. Então a igreja nasceu debaixo de uma manifestação gloriosa do fogo. Ele envia o Espírito Santo, e ali nós vemos o cumprimento, o Espírito descendo, e o batismo de fogo também vindo sobre a igreja do Senhor. Os discípulos que estavam ali, eles foram batizados com o Espírito, mas também foram mergulhados no fogo de Deus. E aí fui olhar para o fogo natural. Para que exista fogo tem que ter 3 coisas, que é chamado no mundo natural o triângulo do fogo. Então para que exista fogo tem que ter, número 1, calor. Tem algum bombeiro aqui? Graças a Deus que nós vamos ter que tocar fogo aqui, senão você vai querer apagar o fogo. Tem não, né? Os bombeiros entendem muito bem disso. Então nós temos, para que haja fogo tem que ter essas 3 coisas combinando entre si. Primeiro, calor. Segundo, oxigênio. E terceiro, combustível. Por exemplo, se tem um fogo e você joga água, o que você fez? Você enfriou. E se enfriou, tirou o calor. Se não tem calor, não tem fogo. Se você pega uma vela, coloca uma vela e tampa ela com um copo, o que vai acontecer? A vela vai... Por quê? Porque você tirou o oxigênio. Se tem um fogo, e aí o fogo está queimando em uma palha, e você tira a palha de perto dela, o que vai acontecer? O fogo vai apagar, porque não tem combustível. Então se não tem que queimar, não tem fogo. Ah, isso é muito tremendo. Se não tem que queimar, não tem fogo. O fogo veio sobre a sarça. E nesse tempo o fogo vai vir sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nós. Tem que haver calor, oxigênio e combustível. Aí eu entendi que para que haja fogo de Deus na vida de um cristão tem que ter, número 1, oração. Número 2, jejum. Número 3, leitura da palavra de Deus. Número 1, jejum. Número 2, oração. Número 3, meditação na palavra de Deus. É o triângulo do fogo de Deus.
É o triângulo do fogo de Deus. O povo estava reunido, calor. Estavam reunidos ali, todos estavam, 120 pessoas reunidas, esperando, orando ao Senhor, esperando a promessa. E diz que de repente veio um vento impetuoso, oxígeno, vento. E aí o que faltava? Combustível. Então sobre quem o fogo pegou? Sobre as pessoas que estavam ali. O fogo veio sobre as pessoas, porque Deus respeita as leis da natureza. Foi Ele quem criou. Então ali tinha calor, veio o oxigênio soprado pelo próprio Deus, e tinha o combustível, que sou eu e que é você. Quantos querem queimar na presença de Deus? Quantos querem queimar na presença de Deus? Apocalipse capítulo 1. Diz assim, versículo 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Agora olha Salmos 104. Salmos 104. Olha a profecia que está sobre você, meu irmão. Versículo 4. Fazes aos teus anjos ventos, e a teus ministros, todos, e a teus ministros, labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, Zacarias capítulo 3. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo. Não é este um tição tirado do fogo. Existe uma profecia sobre nós, que Ele nos faria labaredas de fogo. Por isso que eu não quero e não vou viver sem o fogo de Deus.
Por isso que nós não podemos viver sem queimar na presença de Deus. Um dia perguntaram para John Wesley, um dos maiores avivalistas que já existiu na face da terra. Perguntou para ele assim: John Wesley, o que você faz para atrair tantas pessoas para as suas plenárias? O que você faz? Qual é a sua estratégia de evangelismo? O que você faz para que as pessoas venham e saiam das suas casas e venham te escutar? E sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim: eu só me imponho a queimar na presença do meu Deus, e as pessoas vêm ver como eu queimo diante de Deus. Uau! Uau, eu sonho com cultos assim, onde pessoas saem da sua casa, não para vir, não, vem queimar, vem para a presença de Deus, e desde a entrada da porta, ela está com o espírito conectado com Deus, ali queimando na presença de Deus, adorando a Deus, com expectativa no que Deus vai fazer no culto, com expectativa dizendo: Senhor, eu não vou sair da mesma maneira que eu entrei aqui, eu vim queimar, e eu não voltarei sem o fogo da presença de Deus, não voltarei sem a presença de Deus no meu espírito. E se você quer queimar comigo nessa noite, coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Tem fogo nos teus olhos. Tem fogo nos seus olhos. Os seus olhos são como chama de fogo. Jeremias, ele disse: tem fogo no meu coração, mas não só no meu coração, está impregnado nos meus ossos. Aí onde você está, feche seus olhos e vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar. Você não precisa de uma música, você não precisa de ninguém para orar por você. É você e Ele, é você e Ele. É você e Ele, é você e Ele, é você e Ele. Ajuda-me a queimar, meu irmão. Ajuda-me a queimar sobre esta geração. O que atrai não é um discurso bonito, não é uma canção bonita. O que atrai as pessoas é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Então me ajude a queimar diante da presença de Deus.